Se o sermão desta manhã fosse suspenso e em vez dele fosse distribuído uma folha em branco e uma caneta para que cada um de nós escrevêssemos um salmo que reflete o nosso atual momento, um salmo que revela o que está em nosso coração, um salmo que representa muito bem como nós estamos, o que nós sentimos e como nos encontramos no dia de hoje. Se assim fosse, qual seria a temática do seu salmo? Qual seria o principal assunto, ou então o assunto predominante nele? O seu salmo seria de lamento? Lamento porque aconteceram coisas desagradáveis, porque você está esperando tanto tempo por um acontecimento específico e ele não ocorre. Lamento porque você está desapontado, decepcionado, seja com pessoas ou com uma determinada situação. Ou então o seu salmo seria de confissão. Confissão devido aos pecados cometidos, aos erros praticados. Confissão porque você não foi honesto e fez o que era mal para com Deus e para com o próximo. Você prejudicou, ofendeu e feriu profundamente alguém. Confissão porque você foi injusto ou porque entrou num plano, numa combinação que no final das contas resultou naquilo que não era certo. Ou então o seu salmo seria de intercessão. Há tantas coisas para acontecer, há tantas coisas que nós precisamos, ou então estamos tão aflitos e ansiosos para a resolução de um determinado problema que não resta outra coisa senão nos voltarmos a Deus e pedir, e suplicar, e clamar, e interceder pelo livramento dEle em nós. Pode ser também que o seu salmo no dia de hoje seja o de gratidão. Gratidão pelo fato de você viver um momento de tranquilidade, porque acabou de conquistar algo importante, porque você se sente abençoado devido a certos acontecimentos ocorridos. Se nós fizermos isto, ou seja, substituíssemos o sermão nesta manhã, para que cada um escreva o seu salmo, levando em consideração o que falamos até aqui, o salmo seria pontual. O meu salmo, o seu salmo seria do momento, do hoje, como nós estamos neste atual momento. Seria um salmo pontual, seria o salmo do estado em que nos encontramos nesta manhã. Mas se ampliássemos este exercício e considerássemos a nossa vida como um todo, qual seria o salmo da sua vida? Qual o tema do seu salmo, levando em consideração todos os anos vividos até aqui? Para você que é jovem e já enfrenta as dificuldades, os dramas da juventude, ou então para você que é adulto, que já passou por tantas coisas na vida, e até mesmo você que está na fase mais avançada da vida, qual seria o seu salmo? O salmo da sua vida? O que você escreveria nesta folha, neste papel? O salmo da sua vida seria de lamento, de confissão, de intercessão, ou então de gratidão? Quando nos voltamos para o Salmo 40, nós encontramos um salmo da vida. É o salmo da vida de alguém que traz à memória a situação extremamente difícil que viveu, mas que experimentou o livramento de Deus. É o salmo de alguém que espera e pratica a intercessão. E por ter sido ouvido e atendido por Deus, sente-se agradecido. É o salmo de alguém que testemunha o feito de Deus em sua vida e por isso se encontra alegre. Como bem sabemos, o salmo de número 40 é atribuído a Davi.
Abaixo do título do salmo que nós encontramos na Bíblia, em que lemos, a afirmação ao mestre de canto, Salmo de Davi. Este salmo é um testemunho pessoal que se tornou cântico litúrgico, cântico para os momentos de celebração do povo de Deus. João Calvino, o reformador do século XVI, ao comentar este salmo, em poucas palavras, destaca as consequências na alma de Davi devido à providência divina diante dos perigos enfrentados e destaca também a amplitude, o alcance da providência divina. Assim diz João Calvino: uma vez, se vendo Davi liberto de um grave perigo, e nunca era de um só, mas de muitos, ele enaltece de forma muito sublime a graça de Deus. E por esse meio a sua alma se enchia de admiração ante a providência divina, a qual se estende a toda a raça humana. Providência divina que se estende a toda a raça humana. Diante destas considerações sobre o Salmo 40, mas principalmente pela mensagem que ele contém, nós percebemos que se trata de um salmo que chama muito a nossa atenção e desperta o nosso interesse, não tanto para satisfazer a nossa curiosidade a respeito do que exatamente aconteceu com Davi, do que exatamente Davi foi liberto, mas é um salmo que chama a nossa atenção, desperta a nossa curiosidade, principalmente pelo fato do desejo que todos nós temos de que Deus haja do mesmo modo para conosco, assim como agiu com o seu filho Davi. Sem dúvida, este é um salmo que tem uma capacidade incrível de mexer com os nossos sentimentos e com as nossas esperanças. Isto já se dá com a leitura do primeiro versículo do salmo, que é, na verdade, uma introdução para tudo aquilo que virá em relação ao testemunho de Davi. Já de início, Davi retrata dois momentos da sua vida, no primeiro versículo. O primeiro momento do versículo é o seguinte: ele é alguém que esperou confiantemente pela ação de Deus em sua vida. E no segundo momento do versículo, Davi testemunha que Deus se inclinou para ele e ouviu o seu clamor por socorro. Em relação ao primeiro momento do versículo 1, no texto original nós temos dois verbos idênticos na abertura deste salmo. Dois verbos idênticos que servem para caracterizar a qualidade e também a intensidade da espera de Davi. João Calvino, ao traduzir esses dois verbos iniciais da maneira mais literal possível, deixou o texto da seguinte forma: esperando, esperei pelo Senhor. Eugene Peterson, na tradução da Bíblia A Mensagem, inicia do seguinte modo o Salmo 40: eu esperei e esperei pelo Senhor. Em outras versões, em vez da confiança, aparece a palavra paciência. Esperei com paciência pelo Senhor. E numa outra tradução nós temos: depositei toda a minha esperança no Senhor. Tudo isto nos leva a concluir que a resposta de Deus ao clamor de Davi não veio tão rápida como Davi desejava. A resposta divina não foi imediata ao seu pedido. Ele teve que esperar e esperar por um bom tempo até ser atendido por Deus. No entanto, Davi é alguém que espera sem perder a esperança. Isso significa que, em vez de desanimar, em vez de ser vencido pela angústia, em vez de se revoltar e até mesmo abandonar a sua fé em Deus, Davi se mantém firme
e inabalável na sua espera pela ação divina. No bom sentido da palavra, Davi é alguém que estabelece uma briga com Deus. E esta briga consiste no fato de que ele sabe que Deus é bondoso, ele sabe que Deus é misericordioso, que Deus ouve as suas orações e que quando Deus quiser, Deus agirá. Deus poderá atender o seu pedido, Deus poderá socorrê-lo. E isto faz com que Davi seja paciente, isto faz com que Davi seja confiante na sua espera, isto faz com que ele não desista da ação divina em sua situação. Pode ser que dure 1 ano, ou então 5 anos, 10 anos ou mais. No entanto, Davi está firme em sua esperança, firme em suas convicções em relação a Deus. No segundo momento do primeiro versículo, Davi tem uma experiência que é extremamente gratificante a ele, como também seria a todos nós. É uma experiência que o fez tomado de uma alegria plena, uma experiência que sobremaneira o enalteceu, o engrandeceu. E muitas vezes passa despercebido a nós, mas Davi teve a sensibilidade, Davi teve o sentimento de que Deus, depois da sua longa espera, se inclinou para ele. Ou seja, Deus não respondeu a sua oração de maneira fria, Deus não foi distante, a resposta do seu clamor não foi automática da parte divina. Deus não respondeu de forma indireta, ou então porque Davi o estava importunando com o seu pedido, com o seu clamor. O sentimento que Davi tem é o de que Deus se inclinou para ele, Deus se voltou para ele, de que Deus olhou de modo diferente para ele, de um modo especial, a partir da situação em que se encontrara. Somente a oração respondida já é motivo de grande alegria para quem precisa de socorro. Agora, considere a oração respondida acompanhada do sentimento, da percepção, da certeza de que Deus se inclinou para mim, como afirma Davi. Nesse sentido, a alegria é bem maior. Não é de hoje que, na cultura oriental, o ato de se inclinar representa colocar-se em nível mais baixo. É um ato de respeito, um ato de reverência, um ato de valorização e reconhecimento do valor do outro. Foi assim que Davi compreendeu o tratamento que Deus teve para com ele. Deus respondeu o seu clamor de maneira diferenciada. Qualquer um de nós certamente se sentiria enaltecido por uma experiência desta intensidade. Sentir que fomos tratados de forma especial por Deus em nosso clamor, sentir que fomos tratados de maneira diferenciada, porque Deus, na nossa aflição, no nosso clamor por socorro, se inclina para nós. E depois nos livra. No segundo e terceiros versículos do Salmo 40, Davi dá o testemunho do que Deus fez em sua vida. Antes, rapidamente, ele indica de forma enigmática qual era a sua situação, ou então qual era a sua terrível situação. E para isto ele usa expressões simbólicas ao dizer que se encontrava num poço de lama, num poço de perdição, de um tremedal de lama. Ao certo, com precisão, ninguém sabe dizer qual acontecimento corresponde a esta situação de Davi, o que significa
o que Davi passou, o que ele enfrentou, ao usar essas expressões: poço de perdição e tremedal de lama. O que se pode afirmar é que essas duas expressões descrevem uma situação extremamente difícil e delicada, um perigo muito grande. É alguém que está, por exemplo, muito próximo da morte. Não dá para saber se por conta de uma enfermidade grave, ou então se por conta de inimizades contraídas devido à mentira ou à traição, e por isso Davi está sendo fortemente ameaçado e sujeito a uma ação violenta da parte dos seus inimigos. Poço de perdição e tremedal de lama mostra que Davi estava numa situação muito, mas muito complicada, numa situação de grande aflição. Nesta condição é que ele ora, que ele clama e que ele espera pela ação divina. Nesta condição é que Deus demora em responder, em agir, mas é nessa situação que Davi continua perseverante em sua fé, em seu clamor, em suas orações. Ele se mantém confiante e sustenta a sua esperança. Novamente, Calvino retrata com as seguintes palavras a angústia de Davi na sua condição de poço de perdição e de tremedal de lama. Calvino diz o seguinte: não obstante, o que transparece é que a sua fé, a fé de Davi, ainda continuava firme, porquanto não cessou de confiar em Deus, embora a longa permanência na calamidade deixara a sua paciência à mercê da exaustão. Ele não nos diz simplesmente que havia esperado, mas pela repetição do mesmo verbo revela que fora deixado por longo tempo em angustiante expectativa. Como já dito, no segundo e no terceiro versículos do Salmo 40, nós vemos o testemunho de Davi acerca do que Deus fez quando ele se encontrava no poço de perdição e no tremedal de lama. E o que Deus fez na vida de Davi é a primeira importante lição que nós podemos extrair para a nossa vida, desse testemunho que Ele nos dá. E a primeira lição é esta: vale a pena esperar pelo Senhor. Davi nos ensina que no poço de perdição e no tremedal de lama, só nos restam duas coisas. Primeira, entregar os pontos, dar-se por vencido, se conformar, ou então esperar pelo Senhor, esperar pelo Senhor. No Salmo, nós encontramos 6 verbos que descrevem a ação de Deus, o que Deus fez na vida de Davi, e também nos mostram que, no final das contas, vale a pena esperar pelo Senhor. No Salmo, nós vemos que Deus se inclinou para ele, Davi. Deus ouviu o seu clamor por socorro. Deus o tirou do poço de perdição e do tremedal de lama. Deus colocou os seus pés sobre a rocha. Deus firmou os seus passos e Deus pôs nos lábios de Davi um novo cântico, um hino de louvor a Ele. Por quanto tempo você espera algo de Deus? Há quanto tempo você tem orado, levantado o seu clamor e até agora o Senhor não te respondeu? Quantas vezes você, na sua longa espera, foi tomado pelo desânimo, pelo conformismo ou até mesmo pela dúvida se de fato Deus ouve as suas orações? E se Ele ouve, Deus se importa mesmo comigo? Temos que reconhecer que em várias circunstâncias e em relação a vários assuntos, nós não temos paciência para esperar.
Não sabemos esperar com sabedoria, com paciência, com confiança, como Davi inicia o seu salmo. A nossa cultura nos ensina e nos influencia de tal modo que não desenvolvemos os recursos mentais e emocionais para esperar. No mundo em que vivemos, tudo deve ser meio que instantâneo, rápido, ágil, o mais breve possível. Isto, na verdade, mostra eficiência. Vivemos na cultura do quanto mais rápido, melhor. Ou, no sentido negativo, nós não temos tempo a perder. As coisas têm que acontecer logo em nossa vida. No que se refere a Deus, pensamos que meia dúzia de orações deveriam ser suficientes para Ele nos atender. Ou então, orar por um mês, ou no máximo 3, 4 meses, já está bom demais. Porque Deus demora em responder a minha oração, o meu clamor. A minha situação é grave, extremamente difícil, e Deus demora para responder o meu clamor. Deus tem o tempo certo para responder às nossas orações e nos socorrer em nossas aflições. É claro que eu não quero desanimar ninguém, mas eu quero que você reflita à luz do Salmo 40, o exemplo de algumas pessoas que esperaram com confiança, esperaram com paciência pelo Senhor, esperaram com fé, não desanimaram, não perderam a esperança, apesar do considerável tempo para serem atendidas, ou então para receberem o socorro que vem do alto, que vem de Deus, para receber o livramento divino. Nós conhecemos muito bem a história de Jacó. Jacó esperou 14 anos para se casar com a mulher que realmente amava. Abraão esperou cerca de 25 anos do recebimento da promessa de Deus e o nascimento de seu filho Isaque. Moisés esperou 40 anos no deserto para que pudesse ser usado por Deus como libertador do povo de Israel da opressão egípcia. Mônica, mãe daquele que é considerado um dos mais importantes teólogos da tradição cristã, Santo Agostinho, esperou em oração 33 anos pela conversão de seu filho. Muitas outras pessoas poderiam ser citadas aqui no que diz respeito à espera confiante pelo Senhor. Muitas outras pessoas que não se deixaram vencer pela dúvida, pela desconfiança, pelo desânimo, que não foram vencidas pelo tempo, mas que venceram pela fé. Mas há também 2 motivos que nós encontramos no Salmo 40, pelos quais vale a pena esperar pelo Senhor. O primeiro, vale a pena esperar pelo Senhor porque o Senhor muda a nossa condição. Davi é alguém que saiu do poço de perdição para ter os pés firmes na rocha, saiu do tremedal de lama para ter os seus passos firmes e prosseguir em sua caminhada. É alguém que se encontrava à beira da morte, no entanto, agora pode andar livremente, pode andar com segurança, pode seguir a sua vida com alegria e gratidão a Deus. Deus mudou a condição de Davi, Deus o livrou dos seus temores, da situação difícil em que se encontrava. É bem verdade que esta mudança não foi tão rápida quanto ele queria. Nós não sabemos quanto tempo Davi passou em sua espera confiante, mas sabemos que Deus ouviu o seu clamor por socorro. E quando Deus decidiu agir, agiu de maneira poderosa.
para esperar confiantemente, como Davi fez, é preciso crer. Crer que Deus pode mudar a nossa condição. É bem possível que a principal mudança em nós, Deus já tenha realizado. A de pecadores salvos pela graça. A de condenados para justificados mediante a fé. A do velho homem para o novo homem. Se Deus já mudou a nossa condição naquilo que é principal, certamente Ele mudará a nossa condição naquilo que é importante para nós também. Se Deus já mudou a nossa condição como seres humanos, Ele pode mudar a nossa condição existencial, a condição difícil a qual nós nos encontramos. O segundo motivo que vemos no Salmo, sobre o fato de que vale a pena esperar, se dá porque Deus muda não só a nossa condição, mas muda também a nossa disposição. No versículo 3, Davi afirma: e me pôs nos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Davi deixou a angústia, o perigo da morte, deixou o abismo profundo, a apreensão em que ele vivia para ter um novo cântico em seus lábios, devido à ação divina. Devido ao socorro de Deus, Davi deixou de pensar no pior, para ter um hino de louvor em seu coração. Talvez a espera por mudanças em sua vida o tenha deixado indisposto, desanimado, cansado. E talvez você tenha chegado até mesmo a dar-se por vencido por meio do pensamento de que não tem mais jeito, não há mais o que fazer, pois tudo o que era possível já foi feito, tudo já foi tentado, até mesmo um longo período de espera e oração, e até agora nada. Se você, interiormente, se sente derrotado, não tem ânimo ou disposição para se ver livre da sua angústia, do seu problema ou da sua dificuldade, fique sabendo que Deus pode te socorrer e colocar em seus lábios um novo cântico, expressão de alegria, e um hino de louvor, expressão da gratidão. Essas são as duas afirmações que remetem à gratidão e à alegria pelo livramento recebido. Deus pode mudar não somente a sua condição, mas Deus pode também mudar a sua disposição e a sua forma de viver e encarar a vida. Para concluir, o Salmo 40 é um dos mais conhecidos salmos dos cristãos, devido à impactante mensagem de esperança e confiança que ele contém. Nele, encontramos o testemunho de Davi acerca da espera confiante pelo socorro de Deus. Encontramos o testemunho de alguém que não desanimou, de alguém que não perdeu a fé, de alguém que foi convicto naquilo que ele aguardava da ação divina. Davi nos ensina que vale a pena esperar pelo Senhor. Vale a pena porque o resultado da espera confiante, apesar da demora, o resultado do livramento de Deus em nosso favor fará com que muitos vejam, temam e confiem no Senhor. É deste modo que ele termina o 3º versículo: muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor. E no versículo 4, Davi faz o convite a todos nós. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Já passamos por situações na vida em que percebemos que não conseguimos mudar
a condição em que estamos e muito menos mudar a nossa disposição. Confiemos e esperemos em Deus, a fim de que Ele realize estas duas mudanças em nós. Enquanto isto não acontece, não nos desanimemos, pelo contrário, esperemos com confiança, com paciência, com fé, pelo socorro divino, pois pelo Senhor vale a pena esperar. Que Deus assim nos abençoe. Amém.